Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num conjunto de materiais que, olha, pintam um quadro bem complexo para o mercado de dólar. Temos aqui planilhas, repletas de dados globais, análise sobre a nossa economia e até um manual técnico bem denso sobre a microestrutura do mercado. A missão é juntar tudo isso e montar um mapa estratégico para o dia de hoje, 30 de janeiro. Basicamente entender onde estão os aceleradores e os freios para o preço do dólar. Exato. E o que é fascinante hoje é que o cenário parece uma panela de pressão. De um lado tem o calor que vem de fora, né? O dólar forte no mundo todo, os juros americanos subindo, uma expectativa sobre a nova liderança do Fed. Do outro, aqui dentro, a gente tem nossos próprios ingredientes com dados de inflação e emprego que não trazem muito conforto. E a tampa dessa panela, o que vai segurar ou liberar essa pressão toda, é a estrutura do mercado de opções. É ali que o dinheiro grande está posicionado. E é isso que a gente vai decodificar hoje. Gostei da analogia. Panela de pressão. Então vamos começar pelo calor que vem de fora. Um dos textos fala do tal efeito Warsh, que está ligado a uma possível mudança de postura lá no Fed, o Banco Central americano. E a planilha de dados parece confirmar isso. O dólar index, o DXY, está subindo 0,24%. Como essa história lá nos Estados Unidos esquenta a panela aqui no Brasil? O efeito é direto. Pensa num DXY mais forte, como um grande aspirador de pó de liquidez global. O capital, que é medroso por natureza, corre para a segurança e para o rendimento mais alto dos títulos americanos. E não é pouco. Os juros de 10 anos por lá estão em 4,255%. Para países emergentes como o nosso, que dependem desse fluxo, o impacto é imediato. O real é o que o mercado chama de moeda de alto beta, sabe? Mais sensível a essas mudanças de humor, né? Exatamente, mais arisca. E a gente consegue ver esse aspirador funcionando em outros lugares? Tipo, para ter certeza que o problema não é só aqui? Quando a gente olha para outros emergentes parecidos com o Brasil, a gente vê a mesma pressão. O rand sul-africano, por exemplo, está apanhando hoje. O par USD-ZEAR sobe 1,25%. Isso mostra que não é um problema específico do Brasil, é uma maré global que está subindo contra os emergentes. O capital está saindo da periferia e voltando para o centro. Entendi. Então o vento lá de fora já não ajuda. E as análises também falam numa descompressão geopolítica e, ao mesmo tempo, queda nas commodities metálicas. A planilha aqui mostra o cobre caindo forte, 2,89%, e o minério de ferro mais parado, mas com a China dando sinais de fraqueza. Isso tira ainda mais força do real, certo? Exatamente, você tocou nos dois motores que costumam ajudar o Brasil: apetite por risco e preço de commodity. Hoje, os dois estão engasgando. Menos apetite por risco significa menos dinheiro vindo para a nossa bolsa, para os nossos juros, e commodity em baixa significa menos dólar entrando pela balança comercial. O cobre caindo forte é um termômetro da atividade industrial global, sabe? E a fraqueza na China, nossa maior parceira, acende uma luz amarela. Resumindo a parte de fora, o cenário é bem adverso. A pressão de alta no dólar já existe antes mesmo da gente olhar para as notícias locais. Certo, a panela já está bem quente só com fogo externo. Agora vamos ver o que a gente está colocando dentro dela. E parece que o clima aqui também não está para brincadeira. O grande dado do dia foi o IGPM, que veio em 0,41% acima do esperado. As análises falam em preocupações com a inércia dos preços ao produtor. O que isso significa na prática? Na prática, quer dizer que a inflação está teimosa, principalmente aquela na porta da fábrica, que uma hora chega para o consumidor. E isso coloca o nosso Banco Central numa sinuca de bico. A gente vê a reação do mercado na hora, na curva de juros futuros, DI. O contrato mais curto, o DI 1G26, está operando em alta. E isso é o mercado dizendo: olha, com essa inflação, o BC não vai poder cortar os juros tão cedo. Peraí, isso é interessante. A gente sempre ouve que juro alto atrai dólar. Mas pela sua análise, parece que não é tão simples. Existe um juro bom e um juro ruim para o investidor estrangeiro. Perfeito. É essa nuance. Existe o juro bom, que é aquele que sobe porque a economia está bombando, esse atrai capital.
E existe o juro ruim, que é o nosso caso agora. Um juro que precisa ficar alto para pagar incêndio de inflação e para compensar o risco fiscal do país. O investidor estrangeiro sabe a diferença. Um juro alto por descontrole pode, no fim, espantar mais capital do que atrair, porque o risco aumenta. É um paradoxo. Que loucura. E a panela continua enchendo. O calendário de hoje ainda tem dados de desemprego e dívida bruta. E um dos textos lembra que os dados do CAGED de 2025 já foram bem fracos, né? Sim, o menor saldo de criação de empregos desde a crise de 2020. É o que as análises chamam de exaustão monetária. Exaustão monetária. É um jeito elegante de dizer que o remédio amargo dos juros altos está funcionando. Mas talvez a dose tenha sido forte demais. A atividade econômica está freando. E o investidor lá de fora vê isso. O nosso risco país, medido pelo CDS de 5 anos, subiu mais de 1% hoje. É o mercado cobrando um seguro mais caro para investir aqui. E o termômetro final é o nosso ETF lá em Nova York, o EWZ, que já fechou em queda ontem. O quadro doméstico é de fragilidade. Ok, o cenário está montado. Panela no fogo alto, cheia de ingredientes explosivos. Agora vamos para a tampa da panela, que você disse que é a estrutura de opções. As análises são bem diretas. O mercado hoje opera em gama negativo. O manual técnico descreve isso como o acelerador. Traduz isso para a gente. O que isso quer dizer para quem está na frente da tela? Certo. Gama negativo parece um termo de ficção científica, mas a ideia é simples. Pensa nos market makers, os grandes bancos que dão liquidez para o mercado. Quando eles estão em gama negativo, a vida deles fica mais difícil. Para se proteger, eles precisam comprar dólar quando o preço sobe e vender quando o preço cai. Entendi. Então, eles acabam jogando mais lenha na fogueira do movimento que já está acontecendo. Exatamente. Eles viram amplificadores da volatilidade. Por isso, o apelido de o acelerador. Para quem opera na ponta, isso significa que hoje não é um dia para esperar o mercado ficar calmo, andando de lado. É um dia de movimentos que podem ser bruscos. Rápidos. Rompimentos de preço tendem a ser mais violentos, então. Muito mais. É um dia para ter o dedo no gatilho, não para ir buscar um café esperando o mercado se decidir. Faz todo sentido. E o manual usa umas analogias ótimas para os pontos-chave dessa estrutura. A call wall, a linha azul escuro, é um teto de aço. E a put wall, em vermelho escuro, é um chão de concreto. Onde estão essas barreiras hoje? Os dados do dashboard Gama nos dão o endereço exato. E aqui a história fica muito interessante. O chão de concreto, a put wall, está logo ali, em 5.200. É uma muralha com quase 4.000 contratos e ainda reforçada por outra gigante em 5.250. E olha só, o preço de referência de ontem foi 5.197. Ou seja, a gente está começando o dia sentado em cima desse suporte massivo. E o teto? A resistência. O teto de aço. Aí que tá. O teto de aço, a call wall, está muito longe, lá em 5.350 e com bem menos contratos. É quase uma laje de isopor, não um teto de aço. Mas o dado mais chocante é a razão entre puts e calls, que está em 4,82. Uau, quase 5-1. Isso é pânico ou só uma cautela fora do normal? O que um posicionamento tão assimétrico diz sobre a mentalidade do mercado? Diz que o mercado está com medo de uma queda brusca, mas aqui entra a interpretação. Uma put é uma opção de venda. No dólar, comprar uma put é se proteger de uma queda do dólar. Só que quem vende essa put, o market maker, fica com o risco contrário. Com tantas puts vendidas, os dealers estão massivamente expostos a uma alta do dólar. Eles estão, vendidos em proteção. O mercado está posicionado de forma extremamente defensiva, esperando uma pancada para cima no dólar. Entendi. E para fechar essa análise da estrutura, tem a tal da fronteira do caos, o Gamma Flip, a linha fúcsia no gráfico. O que é esse ponto? O Gamma Flip é o ponto mais crítico do mapa de hoje. Ele está exatamente em 5.200. Pensa nele como um interruptor. Se o preço do dólar trabalhar acima de 5.200, a volatilidade tende a ser mais controlada. Se trabalhar abaixo, a gente entra de vez no regime de aceleração que falamos antes. É o divisor de águas. É o divisor de águas do dia.
E como o preço de referência é 5,197, nós já estamos tecnicamente começando o dia com o pé no acelerador. Ok, juntamos as peças. Cenário global e doméstico pressionando para alta e uma estrutura de opções que funciona como acelerador. Como a gente transforma tudo isso num plano de ação? O mapa se desenha na junção desses pontos. Vamos pensar em 3 cenários. O cenário 1, que a gente pode chamar de continuidade do estresse, é o mais provável. É altista para o dólar. O gatilho aqui seria o dado de inflação ao produtor americano, o PPI, às 10h30. Se vier forte, vai jogar mais gasolina no fogo do DXY. Aí, se o dólar aqui conseguisse firmar acima do Gamma Flip de 5.200, o caminho mais provável é buscar a primeira resistência em 5.231. Rompendo ali, o acelerador entra em ação e pode levar o preço rápido para os níveis seguintes. Ok, mas com essa muralha de puts tão forte nos 5.200, não seria mais provável o preço simplesmente bater e voltar? Por que você ainda considera um cenário de alta com tanta força de suporte aparente? Ótima provocação. É contraintuitivo, mas essa muralha de put é exatamente o combustível para a alta. Lembra, para cada comprador de put tem um vendedor, o market maker. Com tantos vendidos em 5.200, se o preço começa a subir, eles precisam estancar a sangria. E como eles fazem isso? Comprando dólar futuro para se proteger. Exato! Então, essa muralha de suporte, se for ameaçada por cima, vira uma fonte de demanda, vira compra. Por isso que o cenário de alta é tão potente. Entendi a dinâmica. E o cenário oposto? O que poderia fazer o real respirar hoje? Esse seria o cenário 2, a reação positiva, baixista para o dólar. O gatilho seria o oposto, um PPI americano bem fraco. Nesse caso, se o dólar não conseguir romper a barreira dos 5.200, a estrutura de put wall pode de fato funcionar como um grande imã. Uma falha clara em superar essa região frustraria os compradores e poderia levar a uma queda buscando o limite inferior do range, lá em 5.163. E a lateralidade, o mercado de lado? Sim, no cenário 3. Sem surpresas nos dados, o preço pode ficar brigando ali em torno dos 5.200, sem força para ir para nenhum dos lados. E para começar o dia, qual a aposta? Qual a probabilidade de abertura e a tendência macro? Juntando tudo, DXY forte lá fora e o IGPM aqui dentro, a análise aponta para uma probabilidade maior de abertura em alta, ou, no mínimo, estabilidade com um claro viés de alta para o dólar. A tendência macro para o dia é de volatilidade elevada com viés defensivo, ou seja, comprador de dólar. A convicção para isso é de média a alta. Mas é crucial reforçar, né? Esse mapa é desenhado antes da batalha. Um dado inesperado pode rasgar o mapa e criar um novo. Um panorama incrivelmente detalhado. Temos o cenário macro, as barreiras técnicas e os gatilhos. Parece um plano de batalha completo. Sim, mas tem uma camada final, mais sutil, que pode influenciar o final do dia. Os textos mencionam as gregas de segunda ordem, especificamente Vana e Charm. Nomes estranhos. São, mas a ideia é importante. Pensa no Vana como o efeito do vento num barco. O delta é para onde o barco está apontado. Mas o Vana é como uma rajada de vento, uma alta na volatilidade, que pode de repente virar o leme. E o charme? O charme é mais como a maré. É uma força lenta, quase invisível, mas constante. É o efeito da passagem do tempo no valor das opções. Hoje é sexta-feira, penúltimo dia útil do mês. Com o passar das horas, as opções perdem valor só porque o tempo está acabando. No final da tarde, isso pode levar os grandes players a desmontarem suas proteções, o que poderia gerar um fluxo vendedor de dólar. Fica a reflexão. Mesmo num dia de estresse alta, como essa pressão invisível do tempo, pode influenciar a batalha final. Pode ser a força que acalma o mercado no apagar das luzes.